Boa tarde, hoje é dia 17 de fevereiro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana, o Elias, a Nicole Ferraz, a Nicole Adaiane e a Valentina. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes hoje, porém essa aula será gravada e será postada no YouTube e enviado o link para que os meus alunos que faltaram hoje possam assistir a aula e colocar as suas atividades em dia. Se você está assistindo pelo YouTube e não é nosso aluno da Escola Padre Antônio Dragoni e gosta das nossas aulas, já deixa o like, se inscreva no canal youtube.com/Ricardo Henck. Também deixe nos comentários de que cidade você assiste essa aula e qual é o seu nome, para que a gente possa mandar um salve aqui para vocês nas próximas aulas. Essa é a nossa primeira aula do sexto ano, pois o ano passado não tinha aula do sexto ano, né? Então, o material que nós vamos começar hoje é o Aprender Sempre, volume 1, da disciplina de matemática. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação. Vamos dar início então? Qual é a habilidade que nós vamos estudar na aula de hoje? A habilidade são 4 habilidades. A habilidade EF 05MA03. Para vocês que nunca viram isso aqui de habilidade, é o seguinte: o que quer dizer o EF? Ensino fundamental, é o que vocês estudam. O ensino fundamental tem do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental, certo? O que é o 05? Que série que vocês têm que aprender essa habilidade? Quinto ano, muito bem. MA, o que é MA? Matemática. 03 é o número da habilidade, tá bom? Qual é a habilidade? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Outra habilidade que nós vamos estudar hoje, né, nessas aulas, a habilidade EF 05MA04A. Identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com o apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Vocês lembram que nós já falamos sobre equivalentes? O que é equivalentes? Vocês lembram o que é equivalente? Diferente, só que igual. Representa de formas diferentes, mas tem o mesmo valor, né? São frações representadas de maneiras diferentes, mas tem o mesmo valor, tá bom? EF 05MA04B, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. EF 05MA05, comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-as a pontos na reta numérica. Vamos dar início agora à apostila, que isso aqui não tem na apostila de vocês. Eu que gosto de contar para vocês quais são as habilidades que nós vamos estudar, tá bom? Agora sim, objetos de conhecimento. Quais são os objetos de conhecimento que nós vamos estudar? Representação fracionária dos números racionais, reconhecimentos significativos, leitura e representação na reta numérica, comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária,
utilizando a noção de equivalência. Viu quantas vezes apareceu equivalência hoje já? Já apareceu 2 vezes, né? Agora vamos para a apostila de vocês. Página 102. Sequência de atividades 1. Essa aqui é a parte 1. A parte 1 é formada pelas aulas 1 e 2. Repartindo com o colega. É o tema da aula de hoje. É isso mesmo? É, né? Objetivos das aulas, que é como se fosse em 2 aulas, e nós temos 2 aulas. Identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo. Página 102 ainda. Exercício número 1. Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Estão vendo? Eu sei, tá igualzinho da apostila de vocês? Quantos pedaços tinha nessa barra? 20. Tinha 20, é isso? Tinha 20 ou tinha 8? 20. Elias acha que é 8. 20. Vamos ler de novo? Rafael foi a uma doceria e comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Quantos pedaços tinha a barra de chocolate? Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Realmente, a barra inteira tem quantos? 20. Tem 20. A primeira pergunta é: qual a fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, como é uma fração, eu tenho que dividir com uma barrinha aqui assim, né? Embaixo eu tenho que colocar o total de pedaços que tinha. Quantos pedaços tinha o total? 20. E em cima, quantos que eu tenho que colocar? Por que eu coloco 8? Tá certo, mas por quê? Porque ele comeu 8 pedaços. É a quantidade que ele comeu. Então aqui está a resposta. Como? Eu tinha colocado 25. É comum a gente confundir. Sempre na parte de baixo você coloca a quantidade de partes que foi dividido inteiro. E na parte de cima você coloca o que se pede. O que está pedindo? Qual é a fração que é a quantidade que Rafael comeu? Então daí você coloca o 8. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. 8, 20 avos, certo? E se alguém viesse e falasse assim: Rafael comeu 4 décimos da barra. Estava errado ou estava certo? Aparentemente estava errado, né? Só que isso aqui é fração equivalente. Por exemplo, se eu pegar a fração e dividir por 2 o de cima e dividir por 2 o de baixo, quantos que dá 8 dividido por 2? 4. Quantos que dá 20 dividido por 2? 10. Então vamos supor, tá vendo a barrinha aqui? Vou emendar isso daqui. Então agora aqui vou fazer pedaços de 2 em 2. Certo? Antes disso, deixa eu fazer um negócio aqui. Presta atenção aqui antes. Vamos representar ali a parte comida por Rafael. Ele comeu quantos pedaços mesmo? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou juntar os pedaços de 2 em 2, certo? Vou juntar de outra cor aqui, vou juntar de roxo. Então eu vou juntar os pedaços de 2 em 2. Um pedaço, certo? Outro pedaço. Outro pedaço.
outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Dá para juntar mais 2 em 2 ainda ou não? Dá aqui assim, né? Mais 2 pedaços aqui e mais 2 pedaços aqui. Quantos eu tenho em pedaço agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantos pedaços ele comeu agora? 1, 2, 3, 4. 4 décimos. Viu? Fração equivalente. Ah, mas eu posso dividir de novo por 2 em cima e 2 embaixo? Sim ou não? 4 dá para dividir por 2? Dá? Dá. 10 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que vai dar? 4 dividido por 2? 2. 10 dividido por 2? 5. Ah, então eu posso falar que o Rafael comeu 8 vinteavos, tá certo? Eu posso falar que ele comeu 4 décimos, que está certo também. E posso falar que ele comeu 2 quintos? Sim ou não? Posso, tá certo também. Tá certo também. Ah, eu vou mostrar no desenho para vocês que tá certo falar que ele comeu 2 quintos. Quer ver? Ele não tinha comido 8 pedaços? 8, né? Vou fazer os 8 pedacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu vou dividir os chocolates em 5 partes. Vou fazer verde. Ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Ele comeu essa parte e essa parte. Das 5 partes ele comeu quantas partes? 2. 2 quintos. Viu? Isso a gente chama de frações equivalentes. Não é equivalente de valente e bravão, tá? Não. São frações equivalentes, tem o mesmo valor. É a mesma coisa, só são jeitos diferentes de falar. Dá para eu deixar a fração mais simplificada ainda? A gente chama de simplificar, deixar a fração deixar a fração menor. Dá para dividir o 2 por 2? Dá. Mas o 5 dá para dividir por 2 sem dar resto? Então parou aqui. Porque eu não consigo dividir o 2 por 3, nem por 5. Então para aqui. Então essas são as 3 formas que eu posso representar. Tá? Eu poderia picar o chocolate em menores pedaços e achar outras frações. Mas não vamos complicar nossa vida agora. Vamos começar aos poucos, né? Então, qualquer uma dessas 3 frações que você chegasse no resultado estava certo. Mas o mais simples aqui no caso seria 8 vinteavos, tá bom? É o jeito de falar. Vamos falar como que ficaria essa fração. A primeira era 8 vinteavos. E a segunda? 4 décimos. E a terceira? 2 quintos. Quando 5 embaixo a gente chama de quintos, né? Então agora vamos subir a resposta que eu deixei programada aqui, ó. 8 vinteavos, ou seja, 8 de um total de 20, que também pode ser representado em outras formas, como 4 décimos, 2 quintos, que são chamados de frações equivalentes. Próxima pergunta que tinha na apostila aí, qual é? Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Vamos fazer de novo? Barrinha. A parte de baixo vai ser quem? Quem lembra? 20 por quê? Acertou. Por que é 20? O chocolate inteiro tem quantos pedaços iguais? 20. E a parte de cima? Quantos? 8. Não, vamos ler de novo. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram? 12. 12 por quê? Porque eu já tinha comido 8.
Isso. Se tinha 20 e ele comeu 8, que conta eu faço? De menos. 20 menos 8, empresta 1 aqui, que fica 10. 10 que tira 8 dá 2. 1 que não tira nada dá 1. Então sobraram 12 pedaços. Então a fração fica 12 vinteavos. Dá para simplificar? Vamos tentar. Quando você for simplificar, você vai dividir pelos números primos. Vocês lembram de ter aprendido números primos antes ou não? A gente vai aprender mais para frente, mas os números primos são os números que são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. Eu não vou confundir vocês agora, mas não vou confundir vocês ainda agora, mais para frente a gente vai aprender isso. Os números primos são 2, 3, 5, 7. Eu vou contar só esses aqui por enquanto. Então vamos dividir por 2. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo? Sim ou não? Dá, porque são números pares. 12 dá para dividir por 2? Quantos que dá? 6. 20 dá para dividir por 2? Quantos que dá? 10. Então também podemos falar que dá 6 décimos. Dá para dividir por 2 de novo, porque são números pares. 6 dividido por 2? 3. 10 dividido por 2? 5. Como que eu leio isso aqui? 3 quintos. São as frações equivalentes. Tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo farinha no mesmo saco. Só o jeito de falar que é diferente. Certo? Subindo a resposta bonitinha, olha lá. 12 vinteavos, ou seja, 12 de um total de 20 pedaços que tinha, né? Que também pode ser representado de outras formas, como 6 décimos, 3 quintos, que são chamados de frações equivalentes. Próximo exercício, letra C. A parte que ele não comeu, distribui igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Calma lá. Quantos pedaços sobraram? Quantos que sobraram mesmo? 12 vinteavos. Ele vai dividir para quem mesmo? Para Leandro, Carla e Antônio. Quantos que cada um vai receber? Um pedaço cada um? 4 por quê? Porque ele tem 12 pedaços e vai dividir por quantas pessoas? Por 3. Quem vezes 3 dá 12? Na tabuada do 3. Você já respondeu, né? Dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 2 tira 2 dá 0. 1 tira 1 dá 0. Então, vai ficar 4 pedaços para cada um, mas ele quer em fração. 4 de um total de... Não, quantos que tinha a barra? 20. 4 de um total de 20. Então, cada um vai receber 4 vinteavos. Dá para simplificar a fração? Dá, são números pares. Dá para dividir por 2. Vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2? 10. Dá para dividir mais uma vez por 2? Dá. Então dá para falar que dá 2 décimos para cada um, mas dá para dividir mais uma vez ainda, né? Divide por 2 o de cima, divide por 2 o de baixo. 2 dividido por 2? 1. 10 dividido por 2? 5. Então cada um vai ganhar o quê? 1 quinto do chocolate. Cada um vai ganhar isso aqui, ó. 1 quinto. A barra dividida em 5 partes e vai ganhar uma barrinha de 5 pedacinhos, né? De 4 pedacinhos, desculpe, falei errado. Quis ganhar um pedacinho a mais. Pronto? Vamos então. Então ele pode ganhar 3 vinteavos. Não, desculpe, 4 vinteavos, que é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 1 quinto. Muito bem. Quem vai comer mais?
Quem vai pegar 4 vinteavos, quem vai pegar 2 décimos ou quem vai pegar 1 quinto? Tudo a mesma coisa, né? Olha lá, cada um recebeu 4 pedaços, pois como sobrou 12 pedaços, 12 dividido por 3 dará 4 pedaços para cada um. Escreva a fração. Agora que era para escrever a fração. Me empolguei ali, já escrevi uma fração antes. Escreva a fração que representará a quantidade que cada amigo de Rafael receberá do chocolate em relação à barra inteira. Agora que era a fração, desculpe, eu expliquei a fração antes. 4 vinteavos, ou seja, 4 de um total de 20, que também pode ser representado de outras formas, como 2 décimos ou 1 quinto, que são chamados de frações equivalentes. Pronto, vira a página. No caso de vocês não viram, vocês sobem a página. Não fez a correção aí? Era lá na outra, lá. Estava desatento, né? Página 103, exercício 2. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Miguel e Samuel. Quantas pessoas são? 2. Compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Quantos? 3 pedaços? Eu acho que eu entendi. Dá 2 pedaços? 1,5. Entendi. 1,5. O que seria 1,5? Uma inteira e mais metade. Perfeito. Né? Eu posso fazer de 2 maneiras. Eu vou entender, vou explicar o que a Nicole e a Daiane quis falar ali, mas ela não conseguiu explicar do jeito que ela queria falar. Uma opção é essa aqui, ó, que vocês falaram, 1,5. É cortar uma paçoca ao meio, certo? Dá uma inteira para o Miguel e metade para o Miguel. E para o Samuel, dá uma paçoca inteira e a outra metade para o Samuel. E o que a Daiane falou não é absurdo também. É dividir as 3 paçocas ao meio e dar 3 metade para o Miguel, certo? E 3 metade para o Samuel. Também vai dar 3 metades para cada um, dá 1 inteiro e meio. Também é igual, certo? As 2 soluções da mesma quantidade. Tem gente que vai falar, mas vai esfarelar tudo as 3 paçocas. Não tem importância, mas vai ser igual. A resposta está certinha das 2 maneiras, certo? Então, agora vocês vão aprender a representar. Vocês falaram para mim 1,5. Mas e se eu quiser em fração? Você vai falar assim, ó. É 1,5. Tá? É 1,5. 1 mais meio. Na verdade, vocês vão aprender que é 1 mais meio. Mais para frente, vocês não vão pôr mais um mais, tá? Mas vamos aprender do jeito com mais ainda. Olha aqui o seu, a Daiane. Nicole e a Daiane. 3 metades. Quando eu falo assim, ó, 3 sobre 2, quer dizer 3 metades. É a solução que a Daiane tinha dado. 3 pedaços para cada um. Mas ela quis dizer pedaço é 3 metades para cada um, né? Então 3 metades para cada um é a mesma coisa que uma inteira mais metade. Ou, do jeito que vocês falaram, 1,5 para cada um, que é na forma decimal. Certo? Conseguiram entender essa parte? Vou apertar pause aqui para vocês fazerem as suas anotações. Voltando aqui então, vamos lá. Exercício número 3. Gabriel comprou 2 barras de chocolates iguais às representadas na figura. Ele comeu
7/5 do total entre as duas barras de chocolate. Mas como assim? Presta atenção. A barra de chocolate são essas duas aí, certo? O inteiro, a barra inteira foi dividida em quantas partes? 5. Então ela vem aqui, ó, dividiu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entenderam bem? Uma barrinha foi dividida em 5 partes. Quantas partes ele comeu? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Ah, ele comeu um chocolate inteiro e ainda tacou o outro chocolate também. 5, 6. Fez sentido, né? Quando acontece isso, geralmente a fração, vocês vão ver que a parte de baixo é sempre maior que a parte de cima. Mas pode acontecer da parte de baixo ser menor que a parte de cima. Quando a parte de baixo é menor que a parte de cima, quer dizer que ele usou mais do que um inteiro, tá? Nesse caso, ele comeu mais do que uma barra inteira. Ele comeu uma barra inteira e mais 2 pedaços. Vamos ver a pergunta? Quantos pedaços ele comeu? 7 pedaços. Esse é o resultado. 7 pedaços. Pode escrever aí. 7 pedaços. Olha lá. Ele comeu 7 pedaços. E o que mais dá raiva é que não deu nenhum pedaço pro professor Ricardo. Mas eu não recebi ainda. Vocês receberam? Eu não recebi esses 3 pedaços que sobrou. Não é? Ai, que inveja. Ela gosta de carne nem de carne. Nossa senhora, meu Deus do céu. Você é totalmente o contrário de mim. Ela nunca comeu. Não, ela nunca comeu estrogonofe. Ela só comeu lasanha uma vez. Vamos voltar aqui que é deprimente. É deprimente essa história aí. Vamos lá. B. Ele comeu mais de uma barra ou menos de uma barra? Mais. Só isso a resposta. Mais de uma barra. Pois ele comeu a barra inteira, que tem quantos pedaços? 5. E mais quantos da outra barra? 2. Mais 2 pedacinhos. Podem responderem aí. Quem não tinha respondido ainda. Quem já tinha respondido só confirma se acertou ou não. Próximo. É a última? Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? 1/3. Calma aí. Qual é a relação? Vamos ler bem com atenção. Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? Primeiro, a barra toda tem quantos pedaços? Não, mas daí você tem que colocar sempre embaixo quanto que ela tem ou tinha. Quantos que ela tem ou tinha? 5. Quantos pedaços ele não comeu? 3. Qual é a fração então? 3/5. 3/5. Certo? Pronto? Agora prestem atenção no que vai subir agora aqui. Presta bastante atenção. Chegamos ao fim da nossa situação, na nossa aula 1 e 2, né, que era repartindo com o colega. Para a próxima aula, que será de amanhã, nossa aula de amanhã vai ser complicadinha um pouco, porque vai ser uma aula só, né? Já tentem resolver, por favor, os exercícios das aulas 3 e 4, que tem como tema as diferentes representações de um número racional, que vai do exercício 1 até o exercício 4,
da página 104 até a 106. Observação: quem tiver calculadora, trazer, por favor. Tá bom? E nós vamos fazer a correção. Para quem assiste pelo YouTube, gostou da aula, deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.